Fala galera, vou começar esse canal aqui, né, começar a postar alguns vídeos aqui, né, no intuito de ajudar algumas pessoas com algumas operações e tal. Sempre tem pessoas no meu Instagram, no meu direct que pedem algumas informações, algumas dicas, né. Eu às vezes posto racional de uma operação, o que que eu vi, o que que eu fiz, né, e o porquê que eu fiz a operação, porquê que eu saí, tá? Então eu vou tentar usar esse canal aqui para ajudar algumas pessoas que estão aí já há um tempo nesse mercado, buscando aí resultados e até agora nada. Primeiro eu tenho que te dizer que na verdade não é tudo técnico, tá? A técnica no mercado financeiro ela é o de menos, não que não seja importante, porém a técnica, a parte técnica do mercado a gente aprende com pouco tempo, né? E não é exatamente apenas isso que faz a gente ser bom, não é estratégia, não é isso, mas é um setup, uma estratégia alinhado com um controle emocional, paciência, principalmente, tá? De executar o setup, quando acontecer e quando não acontecer, não faz nada, assiste o mercado acontecer até você observar uma possível oportunidade, tá? Então vamos lá. Esse aqui, né, é o pregão do dólar hoje, tá? Eu opero o índice dólar. Vou mostrar o dólar aqui porque estava e eu fiz essa compra aqui, eu postei nos stories, então eu vou explicar essa compra aqui no dólar, tá? Então, dia 2 de agosto, pregão, tá? De 2022, o mercado veio fazendo isso aqui, né? Mas ele já vinha de uma alta, ó. Veio aqui nesse movimento, né? Tentou quebrar essa estrutura aqui, e eu já vou falar para vocês aqui que não sabe o que é uma estrutura e tudo mais. Fez esse movimento, veio aqui numa retração, no repique de correção e explodiu aqui já no pregão de hoje, quebrando essa estrutura aqui, né? Então, a gente tem esse movimento aí que a gente sabe que é um movimento altista. Por quê, Eric? Básico. A gente entende uma tendência quando existem, né, quebras de estrutura. O que é quebra de estrutura? É rompimento de topo, rompimento de fundo. Tá? Então, enquanto a gente não tem quebras de estrutura, a gente não tem uma decisão direcional do mercado. Caso contrário, a gente pode acabar caindo em falso rompimento e tudo mais. Como assim? Eu posso te mostrar aqui um falso rompimento. A gente teve esse movimento aqui, ó. O mercado voltou e ele foi lá em cima, só violou, ó. Ele só fez um movimento de pavio lá, sentiu esse topo e voltou a cair. Tá? Então, isso aqui não é quebra de estrutura. Quebra de estrutura é quando o mercado de fato rompe um topo ou rompe um fundo. Como assim? É quando ele termina a vela, né? Encerra a vela, rompendo essa região. Quando ele só deixa pavio, isso aí é só violação, e a gente não trabalha com violação a favor de um rompimento, porque não é rompimento, é só uma violação. Então, o que a gente entende e quando que a gente vê uma tendência? Quebra de estrutura, primeira coisa. Então, a gente tem esse movimento aqui, né? A gente tem isso aqui, a gente tem isso aqui. Então a gente tem aqui gap também é negociação, óbvio que não tem vela, mas também é negociação. Então aqui a gente já teve aqui, ó, uma quebra de estrutura e o mercado ficou trabalhando aqui até que ele rompeu aqui, quebrando essa estrutura. Chegou aqui em cima, ó, sentiu e voltou para aqui, tá? Então o que eu tenho que observar aqui? O mercado ele está quebrando a estrutura para onde? Para alta, né? Então a gente tem um movimento altista aí até que faça um pivô, falhe topo e aí comece a fazer rompimento de estrutura para baixo, né? Então começa a romper fundo, então a gente tem um mercado aí possivelmente baixista, tá? Então aqui a gente vinha observando já que a gente vinha desde aqui já no movimento altista, quebrando estrutura para alta. A gente tinha essa LT aqui, essa LTA, tá? E a gente tinha médias, cara. Se eu colocar aqui, ó, uma média de 200, vou colocar aqui, cadê? Deixa eu colocar aqui uma média de 200. Uma média de 200 e uma média de 72, tá? Então, tá aí. A gente tem, deixa eu mudar a cor aqui da 200. Vou botar aqui a 200, eu vou colocar aqui um vermelho, né, que é o que eu uso. Então, a gente tem aqui, ó, 200 abaixo de 72, de 20, de 9. Então a gente tem um mercado direcional para alta. A gente não opera contra médias, né? A não ser que tenha muito contexto e a gente possa ficar esperto, né? Atento ali quando chegar na região das médias. Principalmente a média de 272 também, tá? Então a gente tem aqui esse movimento e a gente tem
já um movimento direcional para alta. Então a gente tem dois aspectos aqui, dois pontos que a gente percebe o movimento altista. A quebra de estrutura e a gente tem também as médias aqui alinhadas para alta, tá? Então a gente tem dois motivos aqui já sinalizando a alta. Outra coisa que a gente tem que observar, tá? E é uma coisa que eu uso muito, cara. A gente tem, antes de um deslocamento de preço, tá? A gente tem uma região de demanda, ou uma região de supply, que é uma região de compra, ou uma região de venda, tá? Então, a gente tem aqui, a gente teve uma quebra de estrutura. Então, o que acontece? Aqui, cara, a gente tem o que? A gente tem, nesses pavis aqui, uma região compradora, que após esse movimento aqui, o mercado quebrou a estrutura, foi na máxima do dia e rompeu. Tá? Então, a gente tem essa quebra de estrutura aqui. O que a gente faz? Eu já sei que eu tenho um mercado direcional para alta porque está rompendo estruturas para cima, e eu sei que eu tenho um mercado direcional para alta também porque as médias estão alinhadas, tá? 200, 72, 20 e 9, tá? As médias não estão bagunçadas, elas estão alinhadas, tá? E a gente tem aqui também a VWAP embaixo. Essa aqui acho que é semanal, então a gente tem tudo indicando movimento de alta e ainda estrutura. Nesse momento aqui, a gente teve quebra de estrutura e região de demanda. O que eu faço, tá, no meu operacional? Eu espero o mercado voltar nessa região de demanda que quebrou estrutura, fez um deslocamento de preço. Lembrando que instituições quebram estruturas e não nós, então é um movimento de força, é um movimento forte. Então eu observo essa região e eu espero o mercado voltar lá. Quando volta, eu abro a operação, Eric? Não, eu observo como o preço vai se comportar nessa região. Então, cara, eu comprei ela aqui, ó, comprei aqui. Então, o que acontece? O mercado foi, voltou, sentiu aqui média de 20, rejeitou aqui e voltou. Cara, pra ser sincero, foi aqui. Eu achei que tinha sido cá em cima, foi aqui. Então, ó, o que aconteceu? O mercado veio, sentiu média de 20, voltou, rompeu média de 20, só que chegou o quê? Na região, chegou na LT e chegou, ó, numa média de 72, uma média importante pra gente. O que o mercado fez? Primeiro, fez esse movimento aqui novamente, tá? Em teste, fez um teste aqui na região de fundo, tá? Numa zona de venda, rejeitou e voltou engolfando, rompendo média de 20. E olha o que acontece, cara. A gente teve um movimento nessa vela aqui de queda negativa, maior que esse movimento da vela positiva. Porém, a vela foi forte o suficiente para romper e engolfar essa vela aqui e ainda romper média de 20. Eu tenho aqui um possível movimento de quê? Comprador, vários aspectos me mostrando um possível movimento de alta. O que eu... Cara, isso aqui tem mudado. Na verdade, quando eu descobri isso aqui eu não aprendi em curso, não aprendi em mentoria nenhuma. Isso aqui eu aprendi com o gráfico, tempo de tela, eu sozinho, e eu nunca ensinei isso aqui, estou ensinando agora. Quando eu tenho aqui um movimento forte o suficiente para romper, né, uma vela dessa, mesmo assim rompeu, e aqui, ó, olha aqui, ó, olha o volume. A vela continuou subindo, rompendo a média de 9, testando 20, rompendo 9, e o volume confirmando, foi maior que esse aqui. Então, eu tenho confirmação, eu tenho estruturas, eu tenho médias alinhadas, eu tenho um movimento que veio numa região de quê? De compra, porque quebrou a estrutura aqui para cima, então essa região aqui é de compra, tá? Fechou esse gap aqui, né, do pregão de ontem, de segunda-feira, e aí o que fez? Devolveu todo o movimento aqui. Uma força suficiente para romper média de 20 e romper o nascimento da vela anterior, tá? E aqui eu tenho uma vela ainda mais forte, seguindo o movimento, saindo para fora da 9, dando pra gente aqui um ponto contínuo bem legal, né? Que você pode ver aí para Alex, se não me engano, que é o dono desse setup. A gente tem aqui um ponto contínuo e ainda com volume, ó, começando o que? A confirmar. O volume está crescente, então está me confirmando que tem compras nessa região aí. Então o que eu fiz? Comprei aqui, o meu stop técnico seria aqui embaixo, mas seria muito caro para o dólar. O que eu fiz? Eu arrisquei colocar abaixo da mínima do candle, na verdade estava um pouco mais acima, estava 10 e pouco, estava mais ou menos aqui assim, 10 e poucos pontos, e o meu alvo era um alvo de Fibo, né, daqui para aqui, o meu primeiro alvo, tá? Então era
esse aqui, o meu primeiro alvo seria aqui em cima, mas eu tinha essa região aqui. Eu observei aqui e na verdade eu saí um pouco mais aqui abaixo, tá? Porque o mercado começou a virar e tal, e eu saí um pouco mais aqui abaixo, mas ela cravou o primeiro alvo, né, de espelhamento de FIBO, tá? De fundo para topo e tava aí, quantos pontos? 35 pontos aí, sem tomar muito calor. O único calor seria nessa vela aqui, né, que eu tomei, achei que ia estopar, mas o meu stop tava no 0 a 0 aqui, a vela veio, não estopou. Então, é isso, uma operação de compra hoje. Esse é o nosso primeiro vídeo, 10 minutos já, então eu vou encerrar aqui. Vou vir com mais conteúdo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, manda aí, né, segue lá no meu Instagram e qualquer coisa pode perguntar no direct que a gente vai responder aí, beleza? Então, é isso, tamo junto e até o próximo vídeo.